Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV ao vivo do Jornal NH. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a animação Tinkerbell, Tinkerbell Fadas e Piratas, sobre o retorno de Xerxes às telonas com o filme 300, A Ascensão do Império, e também sobre o Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins. Além disso, você vai conferir 2 dicas de cinema para conferir em casa e também tem as notícias da semana. É isso aí, então fique ligado, está começando o pré-estreia. Mais um longa animado estreia neste final de semana. No semana passada nós tivemos Mr. Peabody Sherman e dessa vez é a vez de Tinkerbell, a fada sininho, voltar aos cinemas. Confira o trailer. Nesta aventura, a fada Zarina rouba o pozinho mágico azul do Refúgio das Fadas e foge para se unir aos piratas da Skull Rock. Com isso, Tinkerbell e suas amigas fadas precisam embarcar em uma grande viagem para devolver o pozinho ao seu lugar correto. Mas a fadinha verde e suas amigas descobrem que seus respectivos dons foram trocados e precisam correr contra o tempo para salvar o Refúgio das Fadas. You know me, Rosetta. E você pode conferir a Fada Sininho no Cine Espaço aqui em Novo Hamburgo. É isso aí, a Sininho está de volta, então mais um filme que foi feito justamente para conseguir arrecadar dinheiro, né? É uma produção simples, já que a série da Tinkerbell está fazendo muito sucesso entre as garotas, principalmente as crianças, né? E tem feito uma série de filmes que tem saído no cinema, né? Esse já é, se eu não me engano, o 3º ou o 4º que está saindo no cinema. Conquistou muitos fãs, é verdade, né? São produções, vamos dizer assim, mais simples que a Disney produz. Normalmente saem direto em DVD, mas estão ganhando bastante espaço no cinema. E isso está fazendo com que a série continue fazendo aí bastante sucesso e, claro, trazendo cada vez mais animações para as crianças aproveitarem no cinema. Bom, e a segunda estreia da semana que a gente vai falar é o filme Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins. Confira. O filme conta a história da briga de Walt Disney para produzir a adaptação cinematográfica do livro Mary Poppins de P.L. Travers aos cinemas. Depois de 20 anos negociando com a autora, Disney consegue convencê-la a visitar os Estados Unidos. Esse filme está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre. O diretor, John Lee Hancock, é conhecido do público, já que ele dirigiu o filme Um Sonho Possível, que teve uma grande aceitação. É verdade, o filme inclusive deu o Oscar de melhor atriz para Sandra Bullock. E dá pra se dizer o seguinte, Mary Poppins é um filme divertido, é um filme que tem uma boa química entre o Tom Hanks e a Emma Thompson, e como o próprio John Lee Hancock mostrou, ele sabe dirigir atores, ele não sabe contar uma história. Infelizmente, o Bastidores de Mary Poppins falha bastante porque se preocupa em contar demais o passado da escritora para tentar explicar por que ela é tão receosa de entregar Mary Poppins, e a parte mais legal do filme, que é justamente a interação dela com o Disney, acaba ficando em segundo plano, e isso faz com que o filme perca muitos pontos, se torne extremamente cansativo, extremamente chato, e aí tu espera logo para que volte aquela atuação dos dois, e isso acontece poucas vezes no filme. Por isso mesmo que os Bastidores de Mary Poppins concorreu ao Globo de Ouro, não chegou a concorrer ao Oscar, concorreu apenas em umas categorias técnicas, sem muito alarde. E é um filme que você pode conferir, você vai gostar, você vai rir, é legal de ver o Disney. Ver a história que está por trás do filme da Mary Poppins, exatamente. Né? As pequenas piadas, quem conhece Mary Poppins, o filme, vai identificar ali a criação dos números musicais, das animações principalmente, e isso que é tão divertido de tentar encontrar essas referências. Fora isso, o filme é uma pena, ele é bem cansativo e não é muito emotivo quando ele pretendia ser, e acaba, quem não está muito ligado com a história, acaba ficando perdido, né? Ficando completamente perdido no filme. Bom, a gente vai falar agora sobre 300, A Ascensão do Império. Confira. A continuação do sucesso 300 mostra a guerra das Termópilas antes, durante e depois da história contada no filme original. Enquanto os 300 espartanos liderados por Leônidas tentam combater o deus rei Xerxes, os exércitos restantes da Grécia se unem para uma batalha com as tropas de Artemísia no mar. O elenco conta com o brasileiro Rodrigo Santoro, Eva Green e Lena Headey. A direção é de Noah Murrow.
E você pode conferir o filme no Cine Espaço, em Novo Hamburgo, no Cinemark em Canoas e também no Cine System em São Leopoldo. Esse filme tem classificação indicativa de 18 anos e ele também tem muitos efeitos em 3D, o que deve chamar muito público pro cinema, né? Mas por ele ser 18 anos, às vezes as pessoas podem ficar um pouco receosas de ir. E claro, como o anterior, o 300, o original, ele não fez muito sucesso entre os mais jovens, justamente porque ele não podia, porque as pessoas não podiam entrar. Mas ele foi um filme que conseguiu se sagrar, mesmo com 18 anos, fazer uma grande bilheteria, consagrou Zack Snyder como um diretor de filmes de ação, fez com que ele ganhasse aí espaço para fazer outros projetos que ele gostaria de realizar, agora mais recentemente Homem de Aço, e agora então o diretor é outro, mudou, o estúdio continua o mesmo, volta Rodrigo Santoro, volta Lena Headey, entra Eva Green para substituir ali o Leônidas no elenco, que na verdade ela é inimiga, mas ela vai ser um personagem marcante. E 300 vai ser o quê? É o filme pra você assistir com um balde de pipoca na mão, um copo de refri do lado e ficar se divertindo com as cenas que são muito bem feitas, claro, como sempre, os efeitos especiais muito bons, a fotografia que é bem interessante e as batalhas navais que são a grande parte interessante desse filme. Bom, e como a gente falou de Tom Hanks hoje aqui, as dicas do Sessão Especial vão ser de 2 filmes feitos por ele, que já venceu 2 vezes o Oscar. E uma das vezes que ele venceu o prêmio pela atuação, a primeira foi em Filadélfia, a segunda foi em Forrest Gump, é justamente Forrest Gump, Contador de Histórias, um clássico dos anos 90 que você confere agora. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man... O clássico, que venceu 6 Oscars em 1995, conta 40 anos da história dos Estados Unidos sob o ponto de vista de Forrest Gump, um rapaz com QI abaixo da média, mas cheio de boas intenções. Considerado estúpido por todos que o conhecem, o personagem vivido por Tom Hanks é, na verdade, uma pessoa ingênua, que vê o mundo por uma perspectiva diferente. Hey, stupid! You wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows. Por obra do acaso, ele consegue participar de momentos cruciais, como a Guerra do Vietnã e o caso Watergate, sem deixar de pensar no seu amor de infância, Jenny Curran. A box of chocolates. You never know what you're gonna get. Bom, o filme Forrest Gump, Contador de Histórias, é um grande clássico. Quem não assistiu ainda fica convidado a assistir, porque realmente é uma história muito bonita. A interpretação do Tom Hanks é muito legal, é muito divertido. O personagem passa por várias partes da história dos Estados Unidos. Ele conhece 3 presidentes, ele vai para a Guerra do Vietnã, ele participa do caso Watergate. Enfim, tem várias coisas engraçadas que fica até chato contar, porque senão vai perder a graça de assistir o filme. Mas o personagem, ele é tão doce, ele é tão ingênuo, ele tem um QI de 75, né? Então é um filme encantador, assim, é um filme legal de assistir, ele é um filme suave, ele é divertido. O público pode assistir o filme já com uma boa expectativa, porque tu sai leve olhando o filme, ele é bem legal mesmo. E ele foi o Feel Good Movie daquele ano que ele venceu. Se não me engano, ele venceu esse Oscar em 95. Em 95 ele inclusive tirou o prêmio de um dos filmes mais... De melhor filme de Pulp Fiction, né? Que foi um dos filmes mais marcantes da década de 90. Mas mesmo assim, Forrest Gump não perde assim a sua qualidade, justamente porque ele é um filme muito bem feito. A grande graça dele é ver o personagem se inserindo no meio das histórias reais. Foram usados efeitos ali pelo Robert Zemeckis, que depois que fez De Volta para o Futuro. Depois ele se especializou em filmes com computação gráfica, como Expresso Polar, por exemplo. E ele sempre gostou muito de mexer com efeitos especiais. Ele coloca o Tom Hanks, o personagem do Forrest Gump, em contato com todas essas figuras históricas. E esse é o grande barato do filme, assim. É essas brincadeiras que ele faz, que acabam conquistando o público e fazendo com que o filme fosse tão bem sucedido nas bilheterias e principalmente no Oscar. Exatamente. Bom, e a segunda dica que o Sessão Especial vai dar hoje é o filme Tão Forte, Tão Perto, que também tem a atuação do Tom Hanks. Confira. The gift that I was different than everyone else. A great game we'd play was reconnaissance. Apesar de Tom Hanks não ser o protagonista dessa história, Tão Forte, Tão Perto é um filme que merece destaque em sua filmografia pela emocionante ligação entre pai e filho, mesmo após uma tragédia. Nela, o garoto inventor Frank Coffael descobre um enigma deixado por seu pai antes que ele morresse no ataque às Torres Gêmeas em 2001. Ele começa a seguir as pistas e suas descobertas vão mudar a vida de outras pessoas, mas principalmente a sua. And
So many people will enter and leave your life. Dad said, you can't be afraid. Sometimes we have to face our fears. Então, Forte Tão Perto é uma história que tem um conteúdo visual muito bom, já que o diretor conseguiu trabalhar a história de uma forma muito interessante. Visualmente é isso que chama bastante atenção nele, e justamente por essa questão visual que conseguiu ser adaptada muito bem do livro, que também é um livro que tem muita peça visual além claro, não tem só as palavras, ele tem mapas, ele tem outras coisas junto que vão ajudando o leitor a montar esse quebra-cabeça, que é o enigma que o pai do rapaz deixou pra ele. Claro, não sabia, ele não sabia que ia morrer, obviamente, mas ele morreu e acabou deixando esse enigma incompleto, e esse garoto então acaba tentando descobrir tudo isso, juntando as pequenas partes do enigma. E é um filme muito bom porque tem uma atuação muito interessante desse menino que fez o papel principal do filme, e ao mesmo tempo ela acaba, talvez por um pouco pela falta de força do próprio diretor, ela acaba passando um pouco dos limites e se tornando um pouco chata. Mas mesmo assim não estraga o filme, que é bem legal, é uma história muito bonita, e de novo, assim, é um tipo de papel que Tom Hanks gosta de fazer, aquele papel que te faz sentir bem no final do filme. É difícil tu ver um filme, excetuando, claro, alguns mais antigos dele, onde a pessoa se sinta confusa, se sinta mal no meio do filme, ou se sinta mal no final do filme. Ele sempre faz filmes que faz a pessoa se sentir bem, se sentir alegre, e talvez por isso que ele tenha tanto sucesso entre o público. Bom, a gente vai falar agora sobre as notícias da semana, e teve bastante gente de aniversário, né, Misael? Bom, olha, teve bastante gente, inclusive 2 atores que fizeram o último 007 Skyfall, Javier Bardem e Daniel Craig. Javier Bardem, no caso, era o inimigo do 007, e Daniel Craig, é claro, é um novo 007 que está conquistando aí muito público, e está sendo os filmes mais lucrativos da história do 007 são justamente os filmes em que ele fez, que são Cassino Royale, depois ele também fez Skyfall agora recentemente, e ele também fez Quantum of Solace, que foi o filme intermediário ali, e os 3 fizeram muito sucesso. Também tem aniversário da Catherine O'Hara, Eva Mendes, e também da Rachel Weisz, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Jardineiro Fiel. E Steven Spielberg tem andado em busca de novos desafios no cinema. Depois de ser indicado a 10 categorias no Oscar por Lincoln e ganhar apenas a de melhor ator por Daniel Day-Lewis, ele começou a produzir o caríssimo e ambicioso Robopocalipse, que ia ter Chris Hemsworth, o Thor, e Anne Hathaway, a mulher gato do Cavaleiro das Trevas Ressurge, nos papéis principais. Bom, e o projeto parecia bom no caminho, mas o Spielberg decidiu que o roteiro ia precisar de mais trabalho e acabou abandonando o filme. Depois disso veio a história de guerra American Sniper, que também estava em vias de produção, mas o diretor desistiu novamente. Uma das coisas que ele até falou para que cancelasse esses projetos foi justamente o preço muito alto que ele ia sair, o orçamento muito alto que esse filme ia ter. Ele decidiu então dar uma abordagem mais intimista, e é isso que está sendo revisto no roteiro. E agora ele tem um outro projeto que vai ser muito mais complicado, que é uma refilmagem de Amor Sublime Amor, um clássico musical de 1960, dirigido por Robert Wise, e que venceu 10 Oscars. É um dos filmes mais clássicos do cinema dos anos 60, justamente pela sua premiação e pelo seu sucesso, que é uma releitura de Romeu e Julieta, contando o amor impossível entre duas pessoas pertencentes a gangues rivais em Nova York. Os estúdios Fox detêm o direito da obra e não pretendiam refilmá-lo tão cedo, mas quando Spielberg quer, Spielberg faz, e é óbvio que já estão em conversas com o cineasta para que ele dirija essa adaptação muito controversa. Bom, e na noite de ontem saiu o primeiro trailer de um dos filmes mais esperados e mais adiados de 2006, Sin City, Uma Dama para Matar. Confere aí. Just another Saturday night. Power is a fragile thing. Staring me up how much I love you. Dwight, is that you? And what I gotta do. She owns me. She was an angel. When she wishes it, we die. One of these days she'll pull the trigger. It's a good game. Basketball! Basketball! That there's a dame to kill for. Sin City's where you go in with your eyes open. Or you don't come out at all.
pré-estreia dessa semana fica por aqui. E fique atento, a partir da semana que vem tem mudança de horário no pré-estreia. A gente vai passar a acompanhar o calendário nacional de estreias e, portanto, o programa, que atualmente é exibido na sexta-feira, vai passar a rodar ao vivo às 14 horas de quinta-feira. Não perde! A programação completa dos cinemas da região e também de Porto Alegre você confere na edição impressa do Jornal NH. Até quinta-feira. Tchau!